Bom, Brasília viveu dia de caos neste domingo. Manifestantes radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República em Brasília. O ataque às sedes dos três poderes e à democracia é sem precedentes na história do Brasil. Os radicais quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado e pelo menos 300 pessoas haviam sido presas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Bem-vindo, senador. Um bom dia para o senhor. Olha, muito bom dia, Cláudia. Paz e bem, muita calma nessa hora, né? Um momento assim de tensão, de nervos à flor da pele. E a gente precisa ter muita racionalidade para encontrar um caminho para a paz. Muito bem, senador, diante de tudo que a gente viu acontecendo lá ontem em Brasília, qual deve ser a responsabilização de quem incentivou ou de quem deixou os atos acontecerem, sabendo que eles poderiam acontecer, como a gente já viu, algumas pessoas já sendo responsabilizadas? Olha, qualquer ato de violência, de depredação, né, de vandalismo, como a gente viu ontem em Brasília, tem que ser responsabilizado rapidamente, né? Isso aí, quem vai pagar é o contribuinte, são os três poderes da República que tem a gente insatisfeito ou não, e eu compreendo, né, que uma boa parte de brasileiros estejam chateados, né, porque a gente tem percebido decisões vindas de alguns desses poderes aí arbitrárias, né, de forma até ditatorial, e a gente compreende também que uma parte da população não aceita a autoridade moral do presidente da República, condenado em 3 instâncias, voltando ao Palácio do Planalto. Mas não é com violência que se resolve isso, nada, muito pelo contrário, se perde completamente a razão. Tem chegado imagens aí em grupos de Zap, inclusive para parlamentares também, mostrando que pode ter infiltrados dentro dessa depredação, porque é muito estranho, Cláudia, e você que está nos acompanhando na Jovem Pan, que durante 70 dias as manifestações foram completamente pacíficas e de uma hora para outra se invade ali a Praça dos Três Poderes, que estava bloqueada até pouco tempo atrás, com uma facilidade absurda, né? Com o governo federal, por exemplo, que no meu modo de entender tem que ser apurada a responsabilidade, inclusive dele, porque ele tinha 2 dias antes, autorizado a Força Nacional a ajudar o governo do Distrito Federal na questão do bloqueio, na questão da segurança do GDF, e acontece esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é que aconteceu, né? Sem pré-julgamentos. O que a gente já começa a ver é uma caça às bruxas, né? E isso só faz dar força para quem é autoritário, né? Esse tipo de atitude de vandalismo, depredação, só faz dar força para quem já vem fazendo algo, impondo certas situações no Brasil, como a gente vê, por exemplo, o STF, que tem tido uma conduta infeliz aí em várias posições durante o processo eleitoral. Foi parcial, no meu modo de entender, decisões de calar a imprensa, de calar pastores, artistas, todo mundo que pensa diferente do que eles pensam, e não é por aí que vai se resolver, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter serenidade nesse momento e apurar a responsabilidade. Bom, senador, a gente já volta com a entrevista, agora vamos para uma outra... A gente volta a conversar com o senador Eduardo Girão. Senador, após esses atos aí de violência, tudo que a gente viu ontem, qual deve ser a responsabilização do governador Ibanez Rocha, que inclusive já foi afastado por 90 dias, e do secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, na sua opinião? Olha, eu acredito que tem que ser incluído também o governo federal,
né, porque já estava no comando, já tinha solicitado, como eu falei há pouco tempo, a Força Nacional, e foi muito fácil a entrada desses manifestantes. Então, eu acho que tem que ser analisado. Acredito que isso não é motivo para autoritarismo, tem que ser feito com serenidade, com respeito à lei. Eu acho que o que está faltando nesse país é que as autoridades, os poderes da República respeitem a nossa legislação, né? Porque tamanhos vilipêndios que a gente vem acompanhando aí há tanto tempo aqui no Brasil, a gente percebe que isso tem deixado a população muito insatisfeita, né? As manifestações sempre devem ser pacíficas e ordeiras. Isso é bem-vindo de uma democracia. Jamais com violência, com depredação. E tem outro tipo de violência também, né? Não apenas a violência física, como a gente está vendo nas imagens aí, inclusive não apenas no Palácio do Planalto, mas no Senado. As imagens que chegam para a gente são imagens de destruição também. Isso é motivo de repúdio. Agora, tem a violência da caneta também. Quando você tira um governador, faz um julgamento sem elementos e tira na canetada, por mais que a gente possa não gostar, ter críticas ao governador, eu sou um deles, mas ele foi eleito pelo voto popular, né, da população do Distrito Federal, de Brasília, e se tirar de uma forma assim arbitrária algo já estava sob controle, né? Já tinha uma intervenção na área da segurança do GDF, já tinha até interventor. Então, é muito estranho essas coisas que estão acontecendo, como também estranho imagens que têm chegado de pessoas que estão com a roupa completamente diferente dos outros manifestantes, que estão de preto. Aí fica aquela pergunta, será que é a volta dos Black Blocs, que naquele tempo de 2000, que a gente vislumbrou, né, 2017, aconteceu na época do Temer, invasões também no próprio Congresso Nacional, e tinha lá uma fila de deputados do PT tentando tirar, dizendo que os manifestantes estavam pacíficos. E tem declarações, inclusive, do ministro atual da Justiça, que era governador, tem declarações de outros parlamentares que hoje estão no cenário político, no poder, defendendo os manifestantes. Então a gente tem que parar um pouco também de hipocrisia. O errado é o errado, mesmo que todos façam. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então muita calma nessa hora para a gente poder identificar. Isso me parece que não é uma posição da direita. São os valores e os princípios da direita. É muito claro que essas manifestações, 70 dias, foram de forma ordeiras. Agora, o histórico, né, de 2013, de 2017, como eu falei, tem componentes da esquerda, inclusive. Então, a gente precisa investigar, punir exemplarmente quem foi identificado, quem financiou esse tipo de coisa, mas tem que olhar com equilíbrio para não cometer injustiças, porque o Brasil hoje está cheio de injustiças. Inclusive, o grande responsável por isso, Cláudio, eu acredito, né, que essa é uma gota que transborda, o Senado Federal, do qual eu faço parte, né? O Senado tem o poder de investigar abusos de alguns ministros do Supremo, né? É uma prerrogativa constitucional, e não tem feito, tem sido omisso, né? Então a gente vê uma escalada arbitrária de alguns ministros rasgando a nossa Constituição, e isso faz com que a desordem também aconteça, mas tem que ser punido, e o caminho nunca é a violência, é a paz, de uma forma pacífica, se manifestando. Daqui a pouquinho a gente volta, senador. Vamos mais uma vez ao vivo lá para Brasília. Vamos voltar então com o senador Eduardo Girão. Senador, a gente viu uma fala do Lula aí há pouco falando em incompetência, má vontade e má fé das autoridades que não tomaram atitude antes do que deveria para não acontecer os atos que a gente acompanhou lá em Brasília ontem. A gente lembra que em dezembro do ano passado, no dia 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula, a gente também viu cenas terríveis em Brasília,
Brasília, de violência, ônibus queimados, gente machucada. Após esses atos do dia 12, não deveriam ter sido tomadas atitudes mais enérgicas para que não acontecesse isso que a gente viu ontem? É por isso que é estranha, Cláudia, e você que está nos assistindo na Jovem Pan, né? É algo assim, estarrecedor, como não se preparou para isso. Inclusive, até muito pouco tempo atrás, a esplanada dos ministérios estava fechada, né? Quem trabalha lá, quem é de Brasília, sabe disso. Eu mesmo, para entrar no Senado, tinha que dar a volta pela lateral, porque estava tudo bloqueado. Como é que de uma hora para outra se autoriza a entrada? Aí a gente tem que ver não apenas o governo do GDF, que é responsável pela segurança pública, mas também o governo federal, que tinha solicitado a Força Nacional, já sabendo desse movimento. Então, é muito estranho como é que foi muito fácil a entrada das pessoas, né? Pelas imagens que chegam, pelo menos, né? A gente percebe isso. E teve essa situação aí do dia 12, que você muito bem lembrou. Então, já era outro indício de que o clima estava quente, estava pesado, né? Cadê a identificação daquele pessoal? Cadê as câmeras? Que em Brasília tem vários lugares, câmeras de segurança. Por que não foram detectadas isso? Né? O governo que assumiu, o próprio Lula, por que não colocou isso como prioridade? Né? Então, a gente percebe que existe, sim, insatisfação das pessoas. Isso é normal, você vê no Brasil todo, no meu estado, em vários outros estados, a insatisfação sobre a transparência nas eleições, né? A maneira como foi conduzida o processo eleitoral, a questão também já de medidas do governo Lula, que tem uma semana, mas tomou medidas contraditórias, com reflexos em princípios e valores dos brasileiros, questão do aborto, das drogas, da economia. Isso vai deixando as pessoas um pouco insatisfeitas. Mas nada justifica a violência, né? Nada justifica a violência. E esse tipo de situação, o Lula fez o presidente colocou isso ontem nessa coletiva, e ele falou lá, olha, a esquerda nunca fez isso e tal, mas o histórico não é esse, né? O histórico, e tem vários vídeos mostrando lideranças da esquerda depredando prédios públicos, né? E incentivando isso num passado recente do Brasil. Então, a gente tem que ter cuidado com a hipocrisia nesse momento, né? Tem que procurar não fazer jogo político para querer detonar um lado, detonar o outro. A gente precisa punir, sim, os responsáveis de forma exemplar, quem estava lá, quem financiou, quem incentivou, tá? Agora, não vamos aqui achar que todo mundo é bobo e que deve fazer uma caça às bruxas para um lado só. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Por exemplo, saiu da mídia, tudo isso, no meu modo de entender, está beneficiando o próprio Lula. Né? Saiu da mídia a questão dos milicianos, da ministra do Turismo, envolvida aí na campanha com milicianos, um ministro que envolvimento aí com peculato, corrupção, saiu da mídia também. Então, a gente precisa, nesse momento, entender a gravidade do que aconteceu, o recado de insatisfação das pessoas, punir os responsáveis, porque nada justifica a violência, e cobrar das autoridades que haja, Cláudia, e você que está nos assistindo, uma verdadeira harmonia e independência entre os poderes, que hoje a gente não vê no Brasil. A gente vê um Senado indiferente a abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por alguns ministros, né? E a gente vê essa escalada acontecendo no país e pessoas desesperadas, né? Que nunca devem cometer atos de violência. A gente tem que cobrar os nossos representantes, os senadores, os deputados federais, que hajam dentro do Congresso Nacional, no limite das suas forças, para que possa coibir aí abusos dos outros poderes, né? Porque o que a gente vê hoje, eu quero repetir aqui, né? É aquela história da mola, que você vai apertando e ela volta, né? Ação e reação. O que a gente vê são jornalistas censurados, canais desmonetizados, vocês mesmos são vítimas disso,
né? Um tolhimento à liberdade de expressão de quem pensa diferente, né? Aí vai desde jornalistas, religiosos, artistas e até parlamentares. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Então, democracia, quando a gente se arvora para falar em democracia, tem que ser democracia para todo mundo, e não a nossa forma de fazer democracia, que é calando os outros. Então, o momento é de muita calma nessa hora, de serenidade, de apaziguar, e não de vingança, né? O que está faltando para o líder do Brasil, né, que se tivesse um líder com autoridade moral, ele faria isso. Olha, vamos ter calma, vamos ouvir aqui, vamos sinalizar de forma serena o diálogo de verdade e não querer, de uma certa forma, se vingar, querer sabe, ir à forra. E isso no Brasil, se isso continuar no Brasil, isso não é saudável e a tendência não é boa. Então é hora de diálogo de verdade, de democratas querendo resolver a situação com boa vontade e boa intenção. Bom, para participar da entrevista e conversar e falar sobre esses assuntos tão violentos que a gente viu ontem, nunca vimos uma violência tão grande como a de ontem. Nós convidamos agora o comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo. Um bom dia para você, Diogo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, senador Girão. Bom dia a todos que nos acompanham. Pode fazer a sua pergunta, Diogo. Senador, a gente ouviu nos últimos 2 meses, desde o fim do segundo turno das eleições, a gente escutou argumentos de algumas pessoas, políticos, influenciadores, jornalistas, inclusive, que os manifestantes que bloquearam estradas depois das eleições ou que acamparam diante de quartéis eram absolutamente pacíficos, incapazes de cometer atos de violência ou de vandalismo em nome da causa, né? Mesmo quando parte desses manifestantes saíram, por exemplo, no dia 12 de dezembro, como lembrou a Cláudia, né, em fúria pelas ruas da capital, destruindo carros, ônibus e assim por diante, a gente ouviu esse argumento de que, na verdade, não eram os militantes de direita que estavam fazendo isso, mas infiltrados da esquerda, mesmo depois que, inclusive, as evidências policiais indicavam o contrário. Também usaram esse argumento quando, por exemplo, houve a tentativa de atentado terrorista na véspera de Natal, no dia 24, mesmo com as evidências de que as pessoas que estavam envolvidas naquela tentativa de atentado passavam e frequentavam os acampamentos, o acampamento em frente ao quartel. E agora a gente chegou nessa situação de ontem. Existe um meia-culpa que se possa fazer pelo fato de que muita gente, inclusive políticos de direita, que são responsáveis em outras situações, passaram a mão na cabeça dessa atitude, né, desses manifestantes que, como se provou em mais de uma ocasião, podiam sim descambar para a violência? Olha, Diogo, eu inclusive acompanhei a sua participação mais cedo no Jornal da Manhã, falando sobre a questão do terrorismo político, né? Achei muito inteligente o que você colocou, inclusive já acionei aqui a nossa assessoria para pegar aquela votação, né? Porque nós tentamos, se eu não me engano, foi no ano passado ou no ano retrasado, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, na Lei de Segurança Nacional, incluir, né, a criminalização de atos políticos terroristas. Não foi possível fazer isso, até porque, se não me engano, a relatoria ficou com alguém ligado aí à esquerda. Isso a gente precisa até resgatar sobre esse assunto. Agora, o que a gente percebe desde o dia 12 da diplomação do Lula, quando aconteceu aquela explosão no centro de Brasília, e nesse momento, no dia seguinte, a gente se reuniu no Senado também e avaliamos aquilo, foi que não houve a identificação e a punição correta daquelas pessoas, né? Se eram infiltrados ou não, cadê o resultado disso? Né? Por que não se preparou para um outro eventual? Senador, só um minutinho, com licença. Claro. A gente tem uma chamada urgente de Brasília, a gente já volta com a entrevista. Volta agora com o senador Girão e o Diogo Schelp tinha feito uma pergunta para o senador. Pode concluir a resposta, por favor.
Não, então, o que é que eu percebo, Shelp, que essas manifestações, né, pelo menos durante 70 dias ali em frente aos quartéis, eram manifestações extremamente pacíficas, ordeiras, respeitosas, né? Se tem algum desgarrado que vai lá eventualmente e está cometendo e cometeu atos ilícitos, tem que ser punido exemplarmente. Agora, o direito da manifestação no país, né, isso muita gente já começa a se incomodar. Nós somos uma democracia, então é plenamente saudável, é importante até que haja manifestações, né? Agora, os excessos têm que ser punidos rigorosamente e o que aconteceu ontem em Brasília merece todo o repúdio dos democratas. Senador, o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, falou há pouco que era visível ontem a chegada de mais gente nesses acampamentos, muito mais gente. As redes sociais também anunciavam que isso poderia acontecer nesse dia, no domingo, dia 8. E era muito falado isso, né? Poderia ter sido antecipado, alguma atitude deveria ter sido tomada antes, porque assim, todo mundo já imaginava que poderia acontecer. Então, um ato de repressão antes que acontecesse deveria ter sido mais enérgico, né? Nesse momento, a gente não veria essas cenas de violência que a gente viu ontem em Brasília, se isso acontecesse, né? Concordo plenamente com você, tá? Eu acho muito estranho a forma como se deu ali a entrada, né? Por que não houve uma barreira maior? Por que foi liberada a esplanada dos ministérios? E aí eu volto para que tenha uma análise serena, sem caça às bruxas, do GDF, do próprio governo federal. Aí é que está o detalhe, né? Porque ele tinha solicitado dias antes aí a Força Nacional, né? Então, por que solicitou, por que não tomou as medidas cabíveis para evitar? Tem algumas coisas aí que precisam se conectar, né? Eu acabei de ver um deputado federal, que é até do meu estado aí, falando que tem que criminalizar, que tem que... Agora leva para a política, né? Sempre leva para o lado da política, taxando de grupo tal... Mas ele mesmo foi um dos que, em 2017, na questão lá da invasão do Congresso, estava defendendo as manifestações. E foi uma invasão, né? Então, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Um erro não justifica um outro. Nós precisamos, nesse momento, de paz. O Brasil precisa de paz. E como é que a gente consegue paz? Sem espírito de vingança, né? E a forra, como a gente gostava de dizer na adolescência, né? E esse tipo de coisa só faz agravar a situação. Então eu espero das autoridades, né? Pelo menos as que têm autoridade moral, de apaziguar, de uma hora dessa tem que ter diálogo, cumprindo a lei, né? Porque no Brasil hoje, infelizmente, o descumprimento da legislação começa pelas autoridades. O exemplo mal dado vem, por exemplo, de alguns ministros do STF, mas eu acho que a gente tem que buscar ao máximo fazer a nossa parte para cumprir a legislação e punir exemplarmente quem fez essas atrocidades ontem aí em Brasília, né? Porque quem vai pagar essa conta é o próprio brasileiro, é o contribuinte, né? Nunca se justifica a violência, nada, absolutamente nada. Pode ter insatisfação com as eleições, pode ter insatisfação com o próprio governo Lula, que já começa muito mal, mas tem modos de se fazer de se manifestar de uma forma ordeira, pacífica e respeitosa. Jamais através de violência. Violência, você acaba perdendo a razão, né, completa, e você acaba fortalecendo aqueles que querem o autoritarismo no Brasil, né? Porque aí que vão calar os seus opositores, aí que vão tomar medidas aí ditatoriais, e isso só faz agravar a situação. E esse nosso país, Cláudia, você sabe disso melhor do que eu, o Diogo também, é um país fantástico, com possibilidades
né, mil de crescimento, um povo maravilhoso, né, pacífico na sua imensa maioria, né, mas é um povo que gosta das coisas transparentes, né, da coisa certa. E a gente precisa, no Brasil, fazer um meia-culpa geral, né? As autoridades precisam fazer um meia-culpa geral, inclusive sobre os seus arbítrios, sobre decisões que têm tomado de formas monocráticas, desrespeitando a Carta Magna da República. Então, é isso que o Brasil precisa, e passa pelo Senado. O Senado Federal, eu considero um dos grandes responsáveis por esse caos que a gente vive no Brasil, porque ele é omisso. Quantas vezes eu alertei o Rodrigo Pacheco da tribuna do Senado? Foram pelo menos 4 discursos que eu fiz com ele na mesa esse ano, aliás, ano passado, falando dos problemas, que as pessoas estavam insatisfeitas nas ruas, nos mercados. As pessoas me abordam, eu converso com quem é de esquerda, com quem é de direita, com quem é de centro, e a gente percebe quem era contra o governo, quem é a favor do governo. As pessoas estavam vendo coisas acontecendo no Brasil que estavam deixando insatisfeito, um poder esmagando os demais poderes. E isso é uma balança, né? O nosso próprio símbolo aí do Congresso Nacional, a gente precisa ter equilíbrio. Então, que voltemos a ter diálogo e que não sejamos omissos com eventuais abusos de quem quer que seja do cidadão, seja de uma autoridade superior de qualquer tribunal. Bom, 11h02 agora, a gente pede licença para uma breve pausa. O Jornal da Manhã, segunda edição, volta rapidinho, mais assuntos de político daqui a pouquinho com o senador Girão e com o Diogo Schelp. Senador, o que era de responsabilidade diante de tudo que aconteceu ontem, o que deve ser de responsabilidade do governo federal e o que é responsável o governo estadual pelo depredação, vandalismo, atos de violência que a gente viu ontem, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acredito que a segurança pública, isso está definido, né? E já não é opinião, é o que está na lei. A segurança pública do Distrito Federal é de responsabilidade do governo do Distrito Federal, que é o chamado GDF, né? Agora, o governo federal, que tinha assumido há pouco tempo, há uma semana, que já sabia dessas insatisfações, já tínhamos aquele exemplo da diplomação do presidente no dia 12 de dezembro, tudo isso, a próprio Ministério da Justiça pediu o auxílio da Força Nacional, se eu não me engano, 2 dias antes do triste episódio de ontem, né? E por que isso não foi operacionalizado a tempo, né? Pelas imagens que chegam, que a gente percebe da entrada ali, da invasão das barreiras, pequenas barreiras que estavam ali na frente do palácio, na frente ali da esplanada dos ministérios, foi muito fácil aquela entrada. Foi muito fácil, você vê policiais assistindo e tudo. Então, é algo que precisa se analisar as imagens. Eu não vou fazer pré-julgamentos aqui, precisa se analisar as imagens com muita serenidade para que possa tomar a decisão correta de responsabilizar. Agora, o que eu acho muito estranho é o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa canetada, né, já afastar o governador, né? Se ele já tinha tomado, horas antes, uma iniciativa, o governo federal, quem é de direito, uma iniciativa de fazer uma intervenção na área da segurança pública do GDF, resolveu ali, estava controlado já a situação, por que depois já afasta o governador? É para evitar a questão de prova e tudo, mas, vamos lá, tem indícios sobre isso, né? Isso precisa via público, porque ele foi eleito pelo voto popular, repito. Eu tenho discordâncias do próprio governador, né? Porque a gente vive lá em Brasília e percebe certas atitudes e tudo questionáveis. Agora, o cara foi eleito pela população do GDF e numa canetada é afastado.
Mas ele não deveria ter tomado... Isso é motivo para afastar? Senador, mas ele não deveria ter tomado essa atitude antes, porque depois do que aconteceu, já não adianta mais. A depredação já estava sendo feita, a violência sendo cometida. O governador não deveria ter tomado essa atitude drástica antes do que aconteceu? Olha, veja bem, eu concordo com você, deve ter uma responsabilização sobre isso. Agora, já tinha sido controlado ali, já tinha uma intervenção na área de segurança do GDF. Aí vai tirar o governador? Isso é motivo para se tirar o governador? Tem indícios de que houve má-fé ou algo que justifique um afastamento do governador com relação a isso? É isso que a gente não sabe, porque as coisas não são transparentes, né? A gente não tem as informações. Por exemplo, você tem jornalistas hoje no Brasil que tem passaporte retido, que tem contas bancárias bloqueadas num inquérito inconstitucional, ilegal, que o advogado não tem acesso, que não se sabe exatamente qual é o motivo disso. A voz dele está sendo calada nas redes sociais, não é um, nem dois, não. São vários jornalistas que estão assim, né? Então, que tempos são esses que a gente vive no Brasil? A gente precisa refletir sobre isso, está correto, né? Para mim, os fins não justificam os meios. Se algum jornalista, se um governador errou, tem que ter o direito da defesa e tem que ter o devido processo legal, né? É isso que o ordenamento jurídico, se é que ainda existe no nosso país, mas precisa ser cumprido, né? Para que existe a Procuradoria-Geral da República? Hoje ela é um apêndice. Um senador vai lá, já pede direto ao STF alguma coisa e vai e consegue. É um alinhamento ideológico, político, o que é, né? A gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil. A coisa me parece mais enraizada e precisamos de uma meia-culpa geral com relação a isso, para que não sejamos injustos. O Martin Luther King, que é um grande pacifista da humanidade, diz uma coisa muito certa. Ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, né? Então, o Brasil hoje precisa de justiça, jamais de justiceiros. Jamais de justiceiros, porque isso não acaba bem. E está aí o resultado, né? As pessoas partindo com as próprias mãos, fazendo coisas que são barbárie, a volta à barbárie. Mas o quê? A lei está sendo cumprida por todos do país, né? Os fins não justificam os meios. Tem que ser punido exemplarmente quem errou de um lado e do outro. Senadora, a gente vai voltar agora ao vivo para Brasília com a repórter Luciana Verdolim. A gente volta aqui para o estúdio, então. A gente está com o senador Eduardo Girão e também com o comentarista Diogo Schelp. Senador, a gente viu aí a determinação agora do secretário de Segurança Pública de São Paulo, capitão Derrite, de acompanhar e desmobilizar esses acampamentos que ainda ocorrem em São Paulo. Como o senhor viu a fala dele, o que a gente pode esperar dessa atitude? Temos 24 horas para ser cumprida essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, em primeiro lugar, o capitão Derrite é uma pessoa muito capacitada, um profissional que eu acho que vai dar grandes resultados aí na segurança pública do estado de São Paulo. Acredito sempre na ponderação, né, na firmeza, né, nos propósitos, nos princípios, mas você vê que é uma pessoa sensata e é conectado com o assunto, conhece, e eu acredito que nós precisamos ter sabedoria com relação, por exemplo, bloqueio, como a gente viu acontecer há poucos meses atrás, e está, segundo movimentações com probabilidade de acontecer em rodovias, é inaceitável, né? É o direito de ir e vir do cidadão, de trabalhar, de fazer suas atividades. Isso não é manifestação, né? Isso realmente é algo que tem que ser coibido, né? E eu acredito que as coisas devem
se acalmar, espero que isso se acalme, mas que as autoridades compreendam o recado da sociedade, né? Isso é muito importante, e as pessoas não é na base da vingança que vai se resolver. Eu gosto sempre de citar também o pacifista Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte: no olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes, né? Então a gente precisa nessa hora compreender o recado que está sendo dado. Existem muitas pessoas incomodadas ainda com a falta de transparência, né? E eu acho que nesse momento a situação nós devemos dar passos como autoridades, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, darmos passos ao encontro dos desejos legítimos da sociedade, que é que as leis do Brasil sejam respeitadas, né? Isso é muito importante. Eu acho que um dos grandes responsáveis por isso foi a omissão, por exemplo, da Casa Revisora da República, que é o Senado, devido a tantas arbitrariedades que ocorreram do Poder Legislativo, especialmente dos tribunais superiores do Brasil, com relação à Lava Jato, com relação a tantas interpretações, a prisão em segunda instância, né? Eu acho que chegou a hora do Brasil refletir para acabar o foro privilegiado, que é a grande blindagem à corrupção e à impunidade no Brasil. Então chegou a hora de tirar da gaveta, né, dos presidentes da casa, todos esses tipos de demandas da sociedade que fazem sentido, né? E nesse momento a gente está precisando mais do que nunca de harmonia e independência entre poderes e não subserviência. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, obrigada pela entrevista, pela participação hoje aqui nessa manhã no Jornal. Um bom dia para o senhor, boa semana. Muita paz, parabéns pelo trabalho independente da Jovem Pan, sempre ouvindo os dois lados, com muita ponderação. Vocês estão fazendo um grande serviço à nação brasileira, que Deus os guarde, os proteja nesses tempos difíceis que a gente vive, mas que precisamos de liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Um grande abraço. Um abraço. O Diogo continua mais um pouco com a gente.